Bom dia! Olá, queridas, todos aqueles que estão aqui conosco toda semana. Depois de 2 semanas que a gente não conseguiu fazer a live, estamos de volta e estamos aqui para compartilhar com você algo precioso da parte do Senhor, amém? Eu estava com saudade, né? Meu coração sempre clama e deseja estar aqui compartilhando. E hoje eu quero falar com você de algo muito, muito especial que está no meu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Mas antes disso eu já quero cumprimentar todos que estão entrando. Tava com saudade? Quem tava? Fala pra mim. Quem sentiu falta da live aqui semana passada, né? Nós tivemos um imprevisto, depois eu tive conferência, enfim. Eu não quero deixar de fazer, mas hoje estamos aqui. Tá bom? Eu quero que você já envia essa live, clica aí no aviãozinho, envia para as mulheres da sua igreja, do seu discipulado, da sua célula, e você curte no coraçãozinho também, curte várias vezes, tá bom? Para essa live ser enviada para mais pessoas. Aqueles que não conseguirem ver ao vivo aqui, vai ficar gravado como a gente sempre faz, tá bom? Então, se você é de Goiânia, se você é da Vinha Goiás, de onde que você é, eu quero que você fale aqui para eu te dar um oi, tá bom? Eu já sei que é discípula querida, olha, pastora Regilene lá de Trindade, tá aqui. Bom dia, querida. Soube que você fez um evento poderoso com mulheres, né? Na supervisão da Vinha Goiás, ali, que a pastora Larissa Eugênia, foi poderoso. Fiquei sabendo, fiquei muito feliz. Gosto de ver o mover de Deus no nosso meio, amém? Então vai me dando um ok aqui, um oi. A Regilene tá aqui, quem mais? As discípulas, Sheila do Portal, a Sara. Oi, Sara. De onde que vocês são? Vão me falando aqui, de que cidade? Ah, então tá bom. Ó, vai entrando aí que eu vou dando uma introdução aqui na nossa live de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre mulheres que se movem pelo Espírito de Deus. Deus está colocando essa palavra no meu coração e eu vou fixar ela aqui, tá bom? Para ficar mais fácil. Vou fixar aqui, mulheres que se movem pelo Espírito de Deus. Aleluia. Deus. Vamos ver se está certo. Mulheres que se movem pelo Espírito de Deus. Ok. Mulheres que se movem pelo Espírito de Deus. Aleluia. Neide, bom dia. Quem mais? Dai, Rocha. Aleluia. Irmãs, olha, eu tô muito feliz. Vai entrando aí. Vai dando um oi, tá bom? Pra gente poder conversando, aí assim que eu for falando, a gente vai interagindo aqui pra gente aproveitar o nosso tempo, o máximo possível, tá bom? Cleni do Rio Grande do Sul, pertinho de Gramado, que delícia. Delícia demais. Tiro em Gramado esse ano com meu esposo, muito bom. Queridas, então, volto a dizer, clica aí no aviãozinho para você enviar essa live para suas discípulas, para as irmãs que você conhece, que estão sempre conosco, para ser abençoada com essa palavra, tá bom? E vamos deixar a live salva aqui para você depois ouvir novamente e enviar para pessoas. Eu quero dizer para você quero falar com você sobre esse assunto, mulheres que se movem pelo Espírito de Deus, né? Sabe que nós temos muitos anos de ministério, né? Eu fui ordenada em 2005 e são muitos anos e são muitos anos de obra, de ministério, de trabalho. E eu louvo a Deus porque assim, eu sempre fui muito ativa, né? Na vida da igreja, desde quando o Naur começou a liderar a célula. O Naur começou a liderar, a gente nem era casado, nós casamos em 90. Então, desde 1990 ali, 91, a gente começou a liderar a célula, eu me casei em 91. E a gente já sempre se envolveu, né, com a obra de Deus, com o mover de Deus, e é muito poderoso. E a gente já fez muitas coisas, fizemos muitos encontros, né? Levantamos líderes, pastores, abrimos igreja. E
é sempre muito empolgante, né? A obra de Deus ela é muito empolgante, porque o Senhor coloca sonhos no nosso coração. O Senhor coloca sonhos no nosso coração, né? O Espírito de Deus se move colocando sonhos. Então, quando você vislumbra os sonhos de Deus e pensar que Deus te escolheu para aquilo, é algo que dá um grande prazer, uma sensação de propósito. E é sobre isso que eu quero falar. Mulheres que se movem pelo Espírito de Deus, mas mulheres que cumprem o seu propósito, né? Nós não estamos aqui falando só de obra, de fazer coisas, mas de fazer aquilo que está no coração de Deus, né? De fazer aquilo que realmente vai cumprir o propósito do coração de Deus. E é muito importante nós fazermos isso, porque coisa para fazer tem demais. Direto eu sou convidada para dar uma palestra aqui, falar uma coisa aqui. Eu tenho até que tomar cuidado, porque às vezes nós vamos envolvendo com tantas coisas, mas nós não fazemos aquilo que é o mais importante. O que é o mais importante? O mais importante é você fazer aquilo que está no coração de Deus, né? É você fazer aquilo que está no coração de Deus. E hoje eu quero compartilhar sobre isso, sobre algo que está no coração de Deus, que Deus tem colocado no nosso coração, que nós temos trabalhado muito para isso, né? Não sei quantas estão acompanhando aqui, nós estamos organizando, trabalhando já há meses para realizar um leilão, para nós darmos início ao nosso abrigo. Nós temos um abrigo, a Igreja Videira tem um abrigo, que se chama Eunice Weaver, né? Ele é um abrigo que foi reformado, um prédio muito lindo. Você vê, pode entrar ali no nosso feed, entrar aqui na rede social também, vai lá no Instagram do Abrigo Eunice Weaver, que a gente está sempre postando coisas. O que aconteceu? O Senhor nos entregou esse abrigo nas nossas mãos e hoje ele está pronto. Nós montamos 4 apartamentos para receber 40 crianças de 0 a 7 anos. Fala aqui para mim quem é que está sabendo desse abrigo. Quem está sabendo? Fala assim, estou sabendo do abrigo. Né? Você não pode ficar de fora desse mover, não. Você tem que participar. Amém? Então, o Senhor compartilhou isso. Então, nós estamos fazendo um leilão agora, dia 12 de dezembro, para poder arrecadarmos fundos, né? Para darmos início a esse abrigo. Nós vamos receber essas 40 crianças de bebês recém-nascidos até 7 anos, que foram retiradas das suas famílias por vários motivos, pelo conselho tutelar, né, por maus tratos, por abuso sexual. E nós, então, estamos nesse momento. Eu quero compartilhar exatamente sobre isso com você, né? Sobre esse espírito, mulheres que se movem pelo Espírito de Deus, que realmente cumprem seu propósito. Muitas estão sabendo do nosso leilão. Eu quero aproveitar hoje já também divulgar, porque semana que vem nós vamos ter conferência, né? E a gente vai estar corrido, mas nós estamos trabalhando para isso. Olha, muitas aqui, né, Videira Canaã, né, muitas pessoas entrando de Goiânia, de fora, que estão sabendo, né, do abrigo. Então eu quero compartilhar uma palavra sobre isso com você, aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, né? Porque na verdade nós estamos movendo no Espírito, que é o mesmo Espírito de Deus, porque aquele que nos adotou, que foi o Senhor, porque nós não éramos filhos. A Bíblia fala que todos aqueles quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não éramos filhos, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos adotou e o Senhor nos tirou de uma posição de escravos do pecado para filhos. E é isso que nós vamos fazer. Nós estamos trabalhando para isso, para tirar escravos do pecado, né, perdidos ali das trevas, para trazerem, para realmente conhecerem ao Senhor. Eu quero falar sobre o espírito de adoção com você, porque a Bíblia fala sobre esse espírito, né? O que é adoção? No dicionário, a palavra adoção significa aceitação voluntária e legal de uma criança como filho. Então nós estamos trabalhando, né, nesses dias como igreja, em prol de funcionar esse abrigo, justamente porque nós queremos ser ali as pessoas que o Senhor vai usar para trazer essas crianças, tirá-las desse estado de vulnerabilidade, de perdição, de escravidão, para um lugar seguro, onde elas vão ser amadas, onde elas vão ser acolhidas, vão viver como família, vão receber amor, vão receber comida,
cama, casa, mas o mais importante, elas vão conhecer o amor de Deus, né? E através delas eu creio que Deus vai restaurar famílias. Amém? Agora, olha o que a Bíblia fala lá em Romanos 8,15. Vamos lá. A Bíblia fala: não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizado, com medo. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então a Bíblia fala que o espírito de adoção, ele já foi liberado sobre nós. Então aqui em Romanos 8,15, a Bíblia fala: você não recebeu o espírito de escravidão para ficar com medo, mas você recebeu o espírito de adoção. Amém? Todos nós recebemos esse espírito. Em Efésios 1,5 está escrito: ele nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Eu amo esse versículo, porque a Bíblia está dizendo aqui que nós somos predestinados, né? Nós somos predestinados, nós somos escolhidos, nós somos designados. Para quê? Para a adoção de filhos. Isso é muito poderoso. Então existe um propósito, minha irmã, para mim e para você. Existe um propósito para a igreja. Qual? Nós vamos nos mover no mesmo espírito de Cristo. E a Bíblia fala então que o Senhor nos predestinou. Para quê? O Senhor nos predestinou para a adoção de filhos. Deixa eu te dizer, você tem um útero espiritual que Deus colocou dentro de você. Eu costumo pregar essa palavra sobre fecundidade espiritual, né? Porque eu tenho essa palavra muito forte no meu coração. Todos nós, homens e mulheres, temos um útero espiritual para gerar filhos para Deus. Essa é a vontade. Lá quando Deus fez o homem, Adão, e ele, né, antes de dar nenhuma ordem, nenhuma direção, a Bíblia fala: o Senhor fez o homem e mulher e os abençoou. E o Senhor liberou uma bênção específica para Adão. A Bíblia fala: e os abençoou e lhes disse: sede fecundos, enchei a terra. Essa bênção da fecundidade, sabe, de gerar filhos para Deus, ela está sobre nós. E eu e você temos um útero espiritual que foi planejado, que foi colocado por Deus para gerarmos filhos para Deus. Minha irmã, meu irmão, você que está aqui, você não nasceu por acaso. Existe um propósito, existe um plano de Deus. Você nasceu, você foi designado, você foi predestinada para a adoção de filhos. Você existe para arrancar vidas do inferno. Você existe para mudar destinos. Você existe para tocar, sabe, essa geração. Você não pode viver aqui na terra despretensiosamente, não. Há um propósito. Eu acho que seria muito, muito estranho, muito chato, não? Você nascer, estudar, fazer uma faculdade, trabalhar, se especializar, de repente casar, ter filhos, tirar umas férias, viver 80, 90 anos, enfim. Não, existe algo maior. Escreve aí na sua legenda: eu existo para algo maior. Eu existo para cumprir um propósito. Amém? Então a Bíblia fala que nós somos feitos para gerar. Eu amo esse versículo. Escreve aí para mim alguém. Efésios 1:5. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Só isso. Efésios 1:5. Alguém escreve aí para mim. Deus nos predestinou para a adoção de filhos. Você foi predestinada, você foi estabelecida, sabe? Para quê? Para a adoção de filhos. Você existe, minha irmã, meu irmão, sabe para quê? Você existe para tocar uma geração. Você não pode passar nessa terra, sabe, sem propósitos, não. Aqui a vida, a Bíblia fala que a nossa vida aqui, ela é como uma erva do campo. Um dia ela tá viva, outro dia morre. Esses dias mesmo, ontem eu liguei para uma irmã muito preciosa, né, a Tâmara. Querida demais, ela é lá da Igreja Videira e ela foi no seminário de louvor e adoração que nós tivemos aqui esses dias, né, com a Gabriela Rocha, com o pai, com a filhinha. Ela tem foto com o pai dela, isso no sábado. Irmãos, domingo o pai dela foi fazer uma caminhada, foi correr no parque em Goiânia, caiu e morreu. Do nada. E eu fiquei tão chocada, porque o pai dela era super saudável, novo, né, super, assim, cuidava da saúde, não sabe, teve um infarto fulminante. Aí eu fiquei pensando, gente, essa vida é como a Bíblia diz, é como a erva do campo. Um dia ela tá aqui, outro dia o vento sopra e já não existe mais.
Sabe, eu quero trazer para você essa reflexão nessa hora. Você não pode viver nessa terra assim, despretensiosamente, não. Você já perguntou para o Senhor, Senhor, por que o Senhor me fez? Para que eu existo? E eu já vou te responder o que está escrito em Efésios 1:5. O Senhor te predestinou para a adoção de filhos. Sabe, o Senhor quer que você seja usada para retirar vidas do inferno. O Senhor quer te usar, sabe para quê? O Senhor quer te usar para tirar pessoas do inferno, para alcançar famílias inteiras, para liderar uma célula. Você precisa se ativar, sabe, no reino de Deus e ser usada pelo Senhor. Deus quer usar você. Amém? Deus quer usar você. Escreve aí para mim. Deus quer me usar e Ele vai me usar. Eu quero que você se encha de ousadia nessa live de hoje. Para, sabe, cumprir o propósito. Para fazer aquilo que está no coração de Deus. Olha, em Gálatas 4:6 está escrito: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então, Deus enviou o Espírito do seu Filho para dentro de você. O que habita dentro de você é o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, então você vai se mover no Espírito de Deus. Deus vai usar você. Eu quero profetizar que Deus vai usar você no supermercado. Deus vai usar você no salão de beleza. Deus vai usar você na feira. Deus vai usar você no seu trabalho. Abre a sua boca que Deus vai encher. É isso que está escrito na Bíblia. Abre a sua boca e Deus vai encher. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão se perdendo. E você tem um tesouro, você tem a vida de Deus, você tem o Espírito de Deus. Então apenas abre a sua boca e deixa Deus te usar. Amém? Deixa Deus te usar. Deus quer te usar. E eu quero voltar aqui então para falar sobre esse mover de Deus. Nós estamos vivendo um mover de Deus. Olha, irmãs, nós acompanhamos hoje mais de 125 mil crianças nas células no Brasil e fora. Em Goiânia, nós estamos chegando aqui a 23 mil crianças. E essa semana passada eu tive uma reunião da Vinha Goiás, nós alcançamos 34 mil crianças no estado de Goiás, fora Goiânia. Amém? Então, se eu somar Goiânia e Goiás, nós estamos a 53 mil crianças na célula, nas escolas. Deus está fazendo um grande mover nas escolas e você não pode ficar fora disso. O Senhor está usando mulheres para entrar nas escolas, aonde os diabos têm semeado ideologia de gênero, morte. O diabo tem entrado, tem assassinado crianças em creches, em escolas, sabe, através da violência e da morte. Você existe para pisar o pé nas escolas e declarar: nessa escola o diabo não toca, não age. O dia que eu chegar aqui, quem vai agir nessa escola é o Espírito de Deus. Amém? Deus quer te usar com ousadia. E eu quero deixar essa palavra para você. Se encha com esse espírito de ousadia nessa manhã. Porque o Espírito de Deus se move em você. Amém? O Espírito de Deus se move em você. Mas eu quero deixar um exemplo aqui de pessoas também que foram alcançadas ainda na sua infância porque encontraram outras pessoas que os adotaram. Se eu estou falando do abrigo que nós estamos trabalhando, né? Agora, nesse leilão dia 12, nós vamos inaugurar o nosso abrigo em janeiro. Você não pode ficar de fora disso, tá bom? Nós vamos inaugurar o nosso abrigo em janeiro. E esse leilão que nós estamos fazendo dia 12 é para arrecadar fundos para começar esse abrigo. Eu quero te dar exemplo de 3 pessoas que foram adotadas na infância, mas que se tornaram pessoas muito usadas pelo Senhor. A primeira pessoa foi Moisés. Se você conhece a história, você vai concordar comigo. Gente, Moisés, ele tinha um decreto de morte sobre a sua vida. Quando o povo dos hebreus, né, tinha se multiplicado, você vai lá para a história, ali em Êxodo, você vê que Faraó ficou muito preocupado. Ele ficou preocupado por quê? Porque o povo hebreu tinha crescido muito e eles estavam ali como escravos, mas ele falou: esse povo vai dominar. Então agora nós vamos matar todos os filhos dos hebreus. Quem lembra dessa história? Houve um decreto de morte para destruir todos os filhos. Todos que nascerem, que fossem homens, seriam mortos. O que aconteceu? Moisés então nasce. Mas num belo dia, não é verdade? Quando as parteiras de Moisés, chamados Sifrá e Puá, não tiveram coragem, não é, de matar Moisés, o que elas fizeram? Preservaram a vida deles. Depois, ele cresce, depois então, ele é colocado num cesto.
e é colocado num rio. E aí a sua mãe orou, sua irmã falou, não, eu vou entregar para Deus, né? Eles não tiveram coragem ali, cuidar do menino até aquela idade. Depois ele ia começar a chorar, as pessoas iam começar a perceber que eles tinham preservado a vida de Moisés e ia ficar bem difícil. O que eles fizeram? Colocaram ele num bercinho, né, ali num cesto. E lá em Êxodo, capítulo 2, você vê essa história. O que aconteceu? A Bíblia fala que depois de um tempo eles não puderam esconder mais Moisés, colocaram num cesto, né? E colocaram ele ali num rio. Depois, quem estava tomando banho naquele rio, na hora que aquele cesto chegou com aquele bebê? Quem conhece essa história? A filha de Faraó. A Bíblia fala que a filha de Faraó estava tomando banho no rio, lá em Êxodo 2:6, abrindo, pegou o cesto. Na hora que ela abriu o cesto, eis que o menino chorava, e ela teve compaixão daquele menino e disse, esse menino é menino dos hebreus. Qual foi o final da história? A filha de Faraó, ela descumpriu completamente a ordem do seu pai, porque ele falou, tem que matar os filhos dos hebreus. O que aconteceu? Ela falou, eu vou pegar ele e vou adotar. Então a filha de Faraó adotou Moisés. Ela não tinha motivo nenhum para fazer isso, gente. Ela não era parente dele, ela era de outra raça, ele era escravo, ela era uma princesa. Tinha uma sentença de morte sobre Moisés, uma sentença que Faraó, seu pai, tinha colocado. Ela fez o contrário daquele decreto e ela correu o risco de ser pega, não é verdade? Agora, olha o mais interessante. Por que a filha de Faraó foi fazer isso? Você já parou para pensar? Por que a filha de Faraó parou tudo? Parou de tomar banho, foi lá e pegou Moisés. A Bíblia deixa uma palavra marcante que está aqui em Êxodo, capítulo 2, verso 6. Ela teve compaixão. Ela teve compaixão desse menino. E é isso que eu quero falar para você. Nós temos o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus se move em nós com essa compaixão. Sabe que é impossível você ser movida pela compaixão de Deus e não fazer nada. É por isso que eu tenho falado para as minhas discípulas, eu tenho falado para o meu discipulado, né, que nós queremos multiplicar a célula, nós estamos debaixo de uma palavra do ano da multiplicação, o ano da casa cheia. Sabe o que vai nos mover? É a compaixão. É a compaixão pelo perdido, é o desejo de alcançar as crianças da nossa cidade, as famílias. E essa mulher, ela foi movida pela compaixão. Ela era uma mulher ímpia. Como que uma mulher ímpia é movida pelo Espírito de Deus, né? Deus pode fazer? Pode. Deus pode usar até uma mula, se ele quiser. Você já viu isso na Bíblia. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se aquela mulher que era ímpia, não conhecia a Deus, ela foi movida por uma compaixão para pegar Moisés e adotar, quanto mais nós que temos o Espírito de Deus. Então, se nós temos o Espírito de Deus, nós vamos nos mover pelo Espírito de Deus. E nós vamos ser movidas pelo Espírito de compaixão. Amém? Quero profetizar que Deus vai colocar esse Espírito sobre o seu coração. Você vai ser movida pelo Espírito de Deus. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar sonhos quando você dormir. Deus vai te dar sonhos acordado. Deus vai te dar projetos para que você possa ser usada pelo Senhor. Para que, através dessa compaixão, você ser usada para salvar milhares de pessoas. Para isso que você existe, não é? Olha, um outro exemplo que eu quero te dar de alguém que foi adotado foi José. Primeiro falei de Moisés, segundo foi José. José foi usado para adotar alguém. Quem que José foi usado para adotar quem? Jesus. A Bíblia fala que Jesus, né, é lógico que a semente foi do Espírito, foi colocado dentro do ventre de Maria, mas ele precisava de um pai, né? Jesus precisava de um pai para proteger, para guardar. Então Deus usou José para adotar Jesus. José não era o pai de Jesus, mas José foi usado por Deus para adotar Jesus, para criar Jesus, para guardar. E você vê, depois que Jesus nasce, Deus dá sonho para José. Leva ele para lá, leva ele para o Egito, traz. Por quê? Porque também, quando Jesus nasceu,
houve um decreto de morte, não é? Para destruírem, Herodes mandou um decreto de morte, destruir todos os filhos com até 2 anos. Olha, quando os profetas de Deus nascem, o diabo vai querer resistir. Assim foi com Moisés, através de um espírito de morte, de uma sentença de morte lá de Faraó, e com Jesus também, através de uma sentença de morte, através, né, de Herodes. E a Bíblia fala então que Herodes, né, mandou matar, e José foi usado para preservar a vida de Jesus. José então se juntou com Maria, adotou Jesus, protegeu Jesus, levou Jesus ali, não é, para o Egito, livrou da morte. Você vê o espírito de adoção se movendo através de José para proteger a vida de Jesus, que foi o mesmo espírito que se moveu na vida da filha de Faraó para proteger Moisés. Então nós estamos aqui por quê? Porque nós vamos nos mover, né, com o Espírito de Cristo para adotar, para sermos movidos com esse espírito de compaixão, para guardar os profetas do Senhor. E o Senhor vai nos dar profetas, porque o Senhor tem nos dado profetas nas células. Essas crianças têm crescido, elas têm ganhado seus pais, elas têm ganhado seus amigos nas escolas, elas têm evangelizado, elas são os melhores evangelistas. Amém? E nesse abrigo que nós vamos receber essas 40 crianças, nós vamos liberar sobre elas o espírito profeta. O Senhor está nos dando 40 profetas. Nós vamos receber bebês recém-nascidos até 7 anos. E eles serão criados ali, guardados, como Moisés ali naquele cesto. Serão guardados pela igreja. Nós vamos investir no natural, investir em escola, investir na saúde, mas nós vamos investir no espiritual. Nós vamos profetizar que aqueles profetas crescerão e serão usados pelo Senhor. Amém? Eu quero profetizar isso na sua vida. Que você possa se mover pelo espírito de compaixão. Amém? Olha que coisa linda em Êxodo 2, 9 e 10. A Bíblia fala que Deus usou a filha de Faraó. Olha o que a Bíblia fala. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ele ser filho, porque depois eles trouxeram o filho para crescer ele com ela. Essa lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Então, a filha de Faraó criou Moisés como filho. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar aquelas crianças naquele abrigo como filhos. Amém? E eu quero deixar essa palavra para você. A mesma palavra que havia sobre José, para proteger Jesus e guardar Jesus, está sobre nós. O mesmo espírito de compaixão que se moveu com a filha de Faraó para, ali adotar Moisés, para retirar Moisés daquele espírito de morte e para preservar Moisés, porque Moisés foi usado para libertar 3 milhões de pessoas ao sair do Egito quando ele cresceu. Você também vai ser usado para alcançar crianças, tirá-los da escravidão, trazer para serem filhos de Deus. E eles serão usados para salvar milhões de pessoas como Moisés foi. Eu quero deixar essa palavra para você. Gálatas 4:7 está escrito, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus. Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser instrumentos de Deus para retirar essas crianças da posição de escravidão. Muitas estão escravas ali debaixo de maldições das suas famílias. Nós vamos tirá-los de uma situação de escravos para filhos. Não somente filhos, mas herdeiros de Deus. Gálatas 4:7, se alguém quiser escrever aí, esse versículo é poderoso. De sorte que já não serás escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Gálatas 4:7. Eles se tornarão herdeiros, eles se tornarão filhos de Deus. Amém? E eu vou finalizar essa live deixando essa palavra para você. Provérbios 31:8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. As crianças não têm voz. Aquelas crianças que estão sofrendo maus tratos na sua casa, de abuso sexual, abuso físico, que estão sendo retiradas da sua casa pelo conselho tutelar, pelo juizado de menores, elas não têm para onde ir. Elas são mudas porque elas não têm voz.
mas o Senhor vai levantar uma voz. Você é uma voz. E lá em Provérbios 31:8 está dizendo: abra a boca. Escreve aí para mim, Provérbios 31:8. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Nós vamos abrir a nossa boca. Nós não vamos apenas falar, mas nós vamos agir. Amém? Quero convidar você para fazer parte desse projeto conosco. Abrigo Eunice Weaver, nós vamos receber 40 crianças, né? Muitas são órfãs, outras têm pais, mas foram retiradas e vivem numa vida, em estado de vulnerabilidade. Eu quero te convidar para você fazer parte desse projeto, tá bom? Como? Orando, contribuindo. E agora, eu quero que você se junte a nós para nos ajudar a divulgar o nosso leilão do Abrigo Eunice Weaver, que vai acontecer dia 12 de dezembro, online e também presencial. Se você em Goiânia quer ir para poder arrematar, nós já conseguimos várias prendas. Gente, tem cirurgia plástica, tem tratamento de estética de dente, tem joia, tem roupa, bolsa, gado, cavalo, de raça, muitos animais de raça, puro sangue, cachorrinho de estimação. Então, nós estamos fazendo um grande apelo para doações. Se você quer doar, me chama no direct, ou então entra aqui no meu Instagram, que ali tem contato de doação. Eu vou ali colocar vários posts para você nos ajudar a divulgar. Nós vamos ser usados para retirar essas crianças de um estado de escravidão, para serem filhos de Deus. Amém? Nós seremos usados como a filha de Faraó foi e como José foi. A filha de Faraó foi usada para retirar Moisés, né, do espírito de morte, para que ele pudesse ser preservado. E José também foi usado para preservar a vida de Jesus. Eu e você seremos usados para preservar a vida dessas crianças e vamos ser instrumentos para levá-los a viverem os sonhos de Deus. Amém? Fica o convite. Vou estar postando várias coisas aqui do leilão. Até lá, quero que você ajude a gente aí, ajuda a repostar essa live e vamos também divulgar o leilão. Um beijo no seu coração. Quarta-feira que vem a gente tá de volta, tá? Eu acho que eu vou ter uma reunião da Vinha, da nossa conferência, mas eu vou dar um jeito de fazer a live, deixar aqui. A gente vai estar continuando porque eu acho que tem sido uma bênção para nós. Podemos compartilhar da parte de Deus. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.